A paz do Senhor. Crianças. Será que uma criança, um bebê, será que eles podem perder a salvação? Será que eles podem não serem salvos por Deus? Será que uma criança é lançada no inferno por causa de seu pecado ou por causa da sua não conversão? O que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Porque tem pessoas que têm dúvida, não tem assim uma resposta correta sobre esse assunto. Não sabe o que dizer a respeito desse assunto. Eu vou começar lendo Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, eu sempre acreditei, até mesmo pelo que Jesus falou aqui, que uma criança, ela jamais perde a sua salvação. Independente dela ser crente ou não, independente dela crer em Deus ou não, independente dela ser pai de filhos crentes ou não, uma criança jamais deixa de ir para o céu. Jamais deixará de ser salva por Deus e jamais seria lançada dentro de um lago de fogo ou seria mandado para o inferno. Porque aqui Jesus está dizendo que se o homem não se converter e não se tornar como uma criança, de modo algum ele entrará no reino dos céus. Agora eu vou ler Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então aqui Jesus Cristo está confirmando que o reino dos céus pertence às crianças. Foi o que eu li em Mateus capítulo 18, versículo 3, que se o homem não se converter e não se tornar como criança, ele não será salvo. Então aqui Jesus está assim nos dizendo, confirmando, que uma criança, como eu falei antes, ela é salva sim, e jamais ela é lançada no lago de fogo ou jogada no inferno. Além de que também você não vai encontrar em toda a palavra de Deus uma passagem dizendo a respeito de uma criança que ela perde a salvação, que ela pode ser lançada no lago de fogo, que ela pode ser lançada no inferno, que uma criança, se ela não se converter, não será salva. Não, você não encontra nenhuma passagem assim, dizendo que uma criança pode não ganhar a salvação de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 39 diz assim: As crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal. Então, uma criança, como o próprio Moisés falou aqui, é por isso que Jesus não coloca culpa sobre ela, porque ela geralmente não sabe distinguir entre o bem e o mal. Ela não sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, por isso, uma criança, ela ainda está na fase da inocência. E por isso que Deus perdoa essa criança, perdoa as crianças porque elas estão na fase da inocência. Elas até nasceram em pecado, mas não cometeram pecado. Como disse Davi no Salmos 51, verso 5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a criança, ela já nasce com o pecado, só que ela não cometeu o pecado. A criança não comete assim um pecado ao ponto de Deus lançar ela fora do seu reino, lançar no inferno, jogar no lago de fogo, porque uma criança, ela ainda está na fase da inocência. Agora, quando ela começar a fase da consciência, aí é outra história. Mas quando começa a fase da consciência, irmão Fabiano? Bom, uns acreditam que a criança começa a sua fase da consciência
a partir dos 7 anos, ou aos 9 anos, ou com os 13 anos. Então não tem assim uma idade certa, porque hoje tem pessoas, crianças, adolescentes com 15 anos, mas que têm a mentalidade de uma criança de 10 anos. Você também pode ver que tem criança com 10 anos, mas tem a mentalidade de um jovem de 15 anos, 16 anos, ou até mesmo de um adulto. Então, quando a pessoa é criança ou é bebê, perante Deus ela está na fase da inocência. Ela é indesculpável, ela é sem culpa perante Deus. E é por isso que ela é salva assim por Deus. Agora, quando ela começa a fase da consciência, que ela já começa a saber o que é certo e o que é errado, aí, se ela cometer erros propositalmente, erros graves, aí ela sim estará colocando a sua salvação em risco. Preciso batizar a criança para ela se salvar? De jeito nenhum. A Igreja Católica, que tem esse costume de batizar crianças e bebês, e algumas igrejas protestantes também, evangélicos, praticam o batismo quando a pessoa ainda é criança ou bebê, isso é uma heresia. Isso não tem respaldo bíblico, porque uma criança, ela não precisa se batizar. Eu tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre o batismo, e eu falo sobre esse assunto. Porque você batizando uma criança não vai tornar ela salva e nem não salva, porque ela já é salva, a criança já está salva. Enquanto a pessoa está na fase da criança, ainda é uma pessoa infantil, ela já pertence ao reino dos céus, como disse Jesus nos versículos que eu li no início. Porque você batiza uma criança agora, mas quando ela crescer, começar a fazer parte, entrar na fase da consciência e se tornar adolescente e adulto, ela vai ter que confessar a Jesus Cristo para ser salva, independente se ela foi batizada desde de criança ou não. Eu, assim como muitos, fomos batizados quando éramos crianças, mas aquele batismo para Deus não teve valor nenhum, porque se eu não confessasse aquele batismo que fizeram em mim quando eu era criança, não era uma garantia da minha salvação, a não ser que eu morresse ainda naquela fase da inocência. Mas não que o batismo ia me salvar, é porque eu ainda estava na fase da inocência, por eu ser criança. Agora, a partir do momento que eu comecei a crescer e se tornei um adulto, e já comecei a entrar na fase da consciência, e já tinha consciência do que era o certo e era o errado, aí sim eu tinha que confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador para eu ganhar o perdão de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23, fala assim: Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então aqui Davi está falando a respeito do seu filho pequeno, que Deus tirou de Davi por causa do pecado de Davi com Batseba. Então aqui Davi está confirmando que, como o seu filho morreu na fase da inocência, ainda criança, ela foi para um lugar de paz, de glória, ou seja, o céu. E aqui Davi fala que a criança jamais voltaria para ele, mas ele sim é que iria até ela, mas isso após a sua morte. Irmão Fabiano, temos no Antigo Testamento várias passagens onde Deus mandou Israel, quando Israel foi lutar com os povos inimigos, Deus deu ordem para que Israel matassem todas as pessoas que faziam parte do povo inimigo. Crianças, homens e mulheres. Você vai ver lá em Números, capítulo 31, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 34, capítulo 3, versículo 6, Josué, capítulo 6, versículo 21,
Juízes, capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3 e capítulo 22, versículo 19. Capítulo 25, versículo 34. Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. Aí uma pessoa que não tem um conhecimento vai ficar assim: mas que Deus é esse que mandou matar homens e mulheres e crianças? Então, assim, o argumento que muitos têm a respeito disso, e eu também, é essa ordem que Deus deu para Israel não deixar ninguém vivo, inclusive as crianças, é porque Deus queria poupar essas crianças de serem lançadas no lago de fogo. Ou seja, elas iriam crescer, como elas pertenciam a povos pagãos, povos inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus também. E a partir do momento que elas eram crianças, mas elas eram poupadas, elas iriam crescer, elas iriam se tornar adultas, elas iam continuar na sua crença, ou seja, no paganismo, elas iam crescer e se tornarem inimigas do povo de Deus, e quando morressem, elas seriam lançadas no lago de fogo, ou no inferno. Então, por isso que Deus deu a ordem para Israel matar até as crianças. Foi difícil para Deus também, uma situação, uma decisão dolorosa, triste, mas foi uma misericórdia de Deus sobre a vida dessas crianças. Porque como elas foram mortas, elas foram direto para o paraíso, para o céu. Então por isso que Deus poupou elas de serem condenadas ao lago de fogo, porque elas iriam crescer, se tornar adultas, nunca iam se converter, nunca iriam querer fazer parte do povo de Deus e iriam ser lançadas no lago de fogo. Então por isso que Deus deu essa ordem do povo dele matar até as crianças, para que assim elas garantiam o céu. Caso contrário, elas iriam crescer, iriam se tornar adultas e estariam condenadas ao lago de fogo. Você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer com isso? Irmão Fabiano, mas uma pessoa que nasce com síndrome de Down, e aí, como que fica? Ela vai passar por todas as fases. A fase da criança, adolescência, e vai se tornar adulta. E aí, como é que fica? Bom, a síndrome de Down, para Deus, uma pessoa com esse problema, ela é vista como uma criança eternamente. Ela sempre vai ser criança. Quem conhece uma pessoa que tem síndrome de Down, vai entender o que eu estou dizendo. Eu já tive contato com pessoas com esse problema. Eu já tive uma tia com esse problema. Eu já tive o meu ex-enteado, tinha esse problema. Então uma pessoa que nasce com esse problema, independente dela, ela vai passar por todas as fases da sua vida. Primeiro ela vai ser criança, depois ela vai se tornar adolescente, e depois ela vai se tornar adulta. Para Deus, ela é sempre uma criança, será sempre uma criança. E independente da fase que ela morrer, na infância, na adolescência, ou mesmo na fase adulta, ela vai ganhar a salvação de Deus, sim. Porque ela nasceu com um problema de saúde. Ela não teve culpa de nascer assim. Então todo mundo sabe que uma pessoa assim, ela não tem assim a sua mentalidade como tem uma pessoa normal. Então é difícil para ela assim aceitar a Jesus de todo o coração, entender o plano da salvação, entende? Dificilmente uma pessoa que tem esse problema, ela faz maldade, assim, maldade no sentido de enganar, de roubar, adulterar, mentir, matar, se corromper, entende? Irmão Fabiano, e a criança assassina? E a criança má? Sabemos já de casos de crianças que acabaram já assassinando, já acabaram matando outras pessoas, outra criança. Eu ouvi falar uma vez de um caso, e tem mais casos, é só você pesquisar que você vai ver. Se não me engano, a criança tinha 8 anos ou 10 e acabou matando outra criança, né? Todo mundo sabe como tem criança má por aí, né?
que a gente diz, essa criança está com o capeta no corpo. Mas mesmo assim eu creio que essa criança que acabou matando outra criança da sua idade, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais nova, eu não creio que ela vai ser condenada por Deus por causa disso. Porque ela fez assim algo que não é assim um sentimento assim como é de um adulto. E sabe, ele foi de propósito, ela sentiu aquele desejo, mas um desejo assim meio que perante Deus, foi assim um desejo meio inocente. Realmente não era o que ela queria fazer, ao contrário de um adulto, que daí é outra história. Então eu não creio que Deus vai condenar uma criança ao lago de fogo por ter matado alguém ou por ela ser má. E a criança que não acredita em Deus, irmão Fabiano? Sabemos que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os que não creem em Deus, os ateus, os incrédulos, não entrarão no reino de Deus. Mas agora uma criança que não acredita em Deus, ela também, eu vejo assim que Deus vai inocentar ela por causa disso. Deus não vai condenar ela por causa disso. Porque ela é uma criança, ela está na fase da inocência. Às vezes ela nem sabe o que está pensando, o que ela quer, o que ela deseja. Agora um adulto aí ele já não, é outra história. Aí ele já não é visto por Deus como uma pessoa inocente. Aí sim, como ela já está na fase da consciência, da razão, ela precisa crer em Deus e aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, assim como eu fiz há 11 anos atrás e assim como você também fez em algum tempo da sua vida. Glória a Deus. Irmão Fabiano, Apocalipse 13 fala, Apocalipse 13, versículo 16, ali fala pequenos e grandes que vão aceitar sim a marca da besta. O que vai acontecer com a criança que aceitar a marca da besta? Essa palavra ali que fala pequenos e grandes se refere a crianças e adultos ou se refere a homens bem de vida, tipo assim, empresários, que são os grandes, e pequenos, os homens que são pessoas assim humildes, carentes, uma pessoa normal, de classe média normal, classe média baixa. Então, temos que ver o contexto, o que vem antes e depois do texto. Então ali, essa passagem aqui, pequenos e grandes, muitos entendem que não está se referindo a crianças e adultos, mas sim a homens de status, homens poderosos, homens ricos, milionários, e quando se refere a pequenos, homens assim como eu, ou até mesmo como você, que somos pessoas normais, que temos uma vida assim normal como todo mundo, né? Uma vida classe média baixa, entende? Mas já outros vêm e entendem que aqui está se falando sobre crianças e adultos. Porque no Antigo Testamento temos algumas passagens que fala isso mesmo o que fala Apocalipse, fala pequenos e grandes. Então temos algumas passagens ali no Antigo Testamento que quando fala pequenos e grandes, ali está se referindo realmente a crianças e homens. Pequenos, crianças e grandes adultos, homens. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 também diz: vi também pequenos e grandes diante do trono. Então aqui alguns entendem que João viu diante do trono, que ali é o trono branco, que é para condenação. Muitos acreditam que João está dizendo que ele viu crianças e adultos perante o trono de Deus, aonde essas pessoas, crianças e adultos, serão condenadas ao lago de fogo, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Mas então, eu acredito sim que quando a marca da besta chegar no nosso mundo, e creio que este tempo não está longe de acontecer, este evento apocalíptico, escatológico, com certeza
as crianças vão serem marcadas sim, creio eu. Muitos podem discordar, mas por mais que uma criança seja marcada com a marca da besta, eu não creio que ela vai perder a sua salvação, porque, que nem eu falei, ela ainda está na fase da inocência. Praticamente ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está acontecendo com ela, entende? Hoje vivemos num tempo, por exemplo, agora as crianças estão querendo que as crianças tomem a picadinha da serpente, entende o que eu quero dizer? E já tem muitos pais que levaram as suas crianças tomarem a picadinha, e muitos pais ainda vão levar seus filhos a tomarem a picadinha da serpente, na qual eu sou contra isso. No meu filho de 11 anos, não. Picada da serpente no meu filho, não. Jamais. Porque quem está por dentro desse assunto sabe do que eu estou falando e sabe o que estão fazendo aí, o que estão querendo aplicar esse mal na vida das pessoas, sabem que isso aí não é para nos beneficiar. Isso aí não é para nos proteger de algo ruim. Pelo contrário. Então, como hoje já tem muitas crianças que foram levadas pelos seus pais a tomar a picadinha da serpente, vai ser praticamente a mesma coisa com a marca da besta. Elas estão ali na sua inocência, acreditando que é algo bom, ainda mais os seus pais apoiando, dizendo que isso é bom, que vai proteger ela de pegar uma doença, de morrer. Então praticamente elas não têm assim aquele conhecimento do que estão fazendo realmente, do que está acontecendo com ela, entende? E porque isso é a fase da inocência, ela está sendo enganada. Assim como Apocalipse 13 nos dá a entender sim, que os pequenos ali vão serem marcados também. Mas eu não creio que realmente esse Apocalipse 13, versículo 16, quando diz ali que os pequenos serão marcados, aceitarão a marca da besta, eu não creio que alguns pensam que ali é criança, outros já não, como eu falei antes. Por mais que os pequenos, as crianças, sejam marcados com a marca da besta, eu quero acreditar que mesmo assim elas não perderão a sua salvação. Eu quero acreditar que Deus não vai condená-las por causa disso. Por quê? Por causa da fase da inocência, por não saberem realmente o que estão fazendo, porque elas foram enganadas. Agora, no caso de um adulto, aí ele já é outra história. Aí Deus já não vai ver desse modo. Posso estar errado, posso estar certo, não sei, mas esse é o meu entendimento. Porque como eu li os versículos iniciais deste vídeo, Mateus capítulo 18, versículo 3, Mateus capítulo 19, versículo 14, ali diz, Jesus já nos diz, já nos passa o entendimento que criança nenhuma deixará de ser salva por Deus. Independente se ela aceitou a marca da besta ou não, independente se ela matou alguém ou não, independente de se ela foi batizada desde criança ou não, independente se ela é filha ou filho de pais crentes ou não, ela será salva sim. Porque Deus vê ela como uma criança, uma pessoa inocente. Então ela não tem culpa dos seus atos e Deus não vai condená-las ao lago de inferno, do fogo, assim como muitos acreditam. E também eu ouvi várias vezes, até quando não conhecia a palavra de Deus, até ouvi do meu pai esses dias, é algo assim mais que vem da Igreja Católica, que ensina que quando tiver para o mundo acabar, chegando no fim do mundo, que diz, acreditam eles, alguns também, que durante 7 anos não nasceria mais criança no mundo. E eu falei, não, pai, isso aí, a Bíblia não fala disso, isso não existe, isso não é verdade. Crianças vão continuar nascendo até a volta de Jesus Cristo.
Não, isso não vai acontecer os 7 anos finais da história, as crianças não nascerem mais, que Deus vai trancar o ventre das mulheres, mulher nenhuma mais vai dar filho, vai dar à luz. Não, isso aí é a história da carrochinha. Irmão Fabiano, o que você me diz sobre as visões de crianças que foram vistas no inferno? Se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos de pessoas falando, alegando que tiveram visão, que tem toda a certeza que essa visão veio de Deus para as suas vidas, mostrando para elas que tem crianças no inferno nesse momento, que tem crianças lá agonizando, sendo atormentadas no inferno, como diz Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Eu também tenho um vídeo aí que eu falo sobre o inferno. Acredito sim que a pessoa, quando morre, a sua alma, o seu espírito, ela vai sim, ou vai direto para a glória, para o paraíso ou o céu, ou ela vai para um lugar de tormento e ranger de dentes, como disse Jesus na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16. Eu não acredito no sono da alma, como ensinam alguns aí, porque isso é distorcer feio as passagens bíblicas. Agora, a respeito dessas pessoas que disseram que tiveram visões de Deus, que viram crianças no inferno, neste momento tem muitas crianças no inferno, e que muitas ainda vão parar lá, eu acho estranho isso aí. Como eu falei, eu quero acreditar, como disse Jesus, que nenhuma criança vai perder a salvação, que o reino dos céus pertence a elas e que nenhuma criança jamais vai ser condenada ao inferno ou ao lago de fogo. Isto é o que eu creio no momento e não creio que neste momento tem crianças no inferno e que ainda crianças vão serem lançadas no inferno ou no lago de fogo ou Oguina. Eu creio sim que neste momento sim tem pessoas adultas no inferno. Isso eu creio. E que muitas pessoas ainda vão serem lançadas no inferno. A todo momento pessoas estão indo parar lá no inferno. E, como diz também Apocalipse capítulo 20, versículo 15, após a volta de Jesus Cristo, todo aquele que não ter seu nome escrito no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo. Então, eu não creio que tem criança lá e não creio no momento que nenhuma criança será condenada por Deus, independente do que ela fez ou não fez ou deixou de fazer. Amém? Deus te abençoe.